Bom, vamos ver. Estamos. Deixa eu separar isso aqui, mais aqui. O que houve? Algo. Travou. Travou. A imagem travou, meus irmãos. É uma batalha, né? É uma batalha. Estou tentando transmitir via Silas. Olha, está travada a imagem. Não sei o que é, vou ter que reiniciar. Reiniciar. Está travada a imagem, viu, irmãos? Não sei o que aconteceu, parou. Eu vou reiniciar aqui. Vamos ver o que vai dar. Amados, queridos, estamos começando a transmissão agora de manhã, devido a ontem, né? Ontem nós tivemos a coinonia, né? Um encontro, assim, a comunhão da família de Deus, lá na casa do irmão Jason e da irmã Patrícia, do Pedro, né? Da Esther. E não tinha internet lá, no início também não tinha energia elétrica, mas depois voltou a energia, mas a internet não tinha mesmo. Então ficamos sem possibilidade de transmitir. Ficamos sabendo depois que houve lá uns roubos de fios lá na região, né? E aí prejudicou todo mundo. E realmente é um tempo difícil, o tempo da existência do ser humano, né? Não é, a gente diz assim, esse tempo é difícil, do século 21 ou 20, não é isso. Tempo difícil é o tempo da humanidade, né? E aí, então, nós estamos. Agora estou reiniciando aqui, porque também eu fui transmitir via Face e travou. Deixa eu ver agora. Vamos ver se vai. Deixa eu tentar. Vamos ver. Vamos ver se dá certo. Olha, irmãos, tive que reiniciar aqui o Face, não sei o que aconteceu. Como sempre a gente fica dizendo assim, não sei o que aconteceu, né? Ele travou, mas estamos reiniciando essa transmissão, orando ao Senhor, pedindo que nos abençoe, que nos guarde, né, nos fortaleça, e que nesses momentos de reflexão, que sempre são produtos, né, e ações da graça, ação e ações da graça de Deus, da pessoa amada do Espírito Santo, que Ele nos guarde, né, que Ele nos abençoe, e irmã Zilma, irmã Lúcia, irmãos amados do que acessam pelo site. Deus abençoe vocês, onde vocês estiverem. Bom dia, irmã Lúcia, bom dia, irmã Zilma, todos os amados que estão em todos os lugares, né, que sejam fortalecidos nessa preciosa graça do Senhor, nesse cuidado tão dele, né, tão do Senhor. Estou falando aqui com os irmãos também que ontem, paz, irmã Lúcia, né, paz mesmo, essa paz que excede todo o entendimento, né, essa paz que esse shalom, né, esse eirene, quer dizer, são palavras que não conseguem reproduzir a realidade do que Jesus é, né? Essas mancheila, é extremamente importante que todos nós. Bom dia, irmã Sheila, bom dia, irmãos amados e queridos. O Senhor nos abençoe. Ontem tivemos lá na casa do irmão Jason e Patrícia
e não pudemos transmitir, e depois também, quando começou a transmissão não, a gravação, não sei o que aconteceu com o arquivo, ele ficou corrompido lá, deu um problema. E então eu estava orando essa noite, estava orando até bem tarde da noite, e pensando diante de Deus, teríamos uma chance, uma possibilidade de falar sobre isso conosco, sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos falado ontem, e seria bom que todos nós pudéssemos juntos estarmos nos alimentando, né? E sim, todos os amados devem sempre guardar o seu coração no Senhor, nas orações, na entrega, e para que o entendimento da nossa vida ele seja iluminado, né? Os nossos olhos, como diz Efésios no capítulo 1, sejamos iluminados nos olhos do nosso coração. Então, essa grandeza que somente pelo Espírito Santo, na sua ministração, é possível acontecer, né? É um ministério do Espírito, iluminar os olhos do nosso coração. Quer dizer, tornar todo o nosso ser profundo, todo o nosso ser, com toda a sua complexidade, atributos, tudo que somos, irmãos, tudo aquilo que Deus nos fez ser, não simplesmente assim como a humanidade se vê através das ciências de humanidades, mas tudo aquilo que em Cristo somos. Tudo que em Cristo somos, né, só pode ser tratado, trabalhado pelas mãos do Eterno, do Senhor. É tão precioso perceber isso pela própria revelação de Jesus Cristo, né? E aí está outra mensagem escatológica, né? A escatologia está também nas falas de Jesus, são falas proféticas e escatológicas. Lá em João 14, 15, 16, quando ele apresenta o espírito escatológico, quer dizer, a pessoa de Deus, né, a pessoa do Espírito Santo de Deus, que vai percorrer o último dia escatológico. Notemos todos nós que santidade, que grandeza, que sublimidade, irmãos, é revelada a nós, em que Jesus coloca o outro consolador, para conduzir o dia escatológico, esse milênio, né, esse período de tempo, em que vamos dizer assim, as ações de Deus estão centradas absolutamente em Cristo. Bom dia, irmã Tânia. Né? Paz. A paz, realmente a paz em Cristo. Né? Então, todas as... deixa eu até anotar aqui, essa coisa de falar depois sobre isso, né? Nós todos pensarmos. Então, irmãos, a centralidade em Cristo, a centralidade na pessoa de Cristo, ele agora diz assim, é necessário que eu vá para o céu. Então, quando ele estabelece a continuidade, irmãos, quando o próprio Deus, que é Cristo, estabelece a continuidade da obra do Pai, que é Deus, o Pai, ele passa absolutamente essa direção para as mãos do Deus Espírito Santo. Então, a centralidade sempre será no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E nós somos chamados a olharmos para Cristo. É evidente que quando Cristo diz assim, eu vou para o Pai, né, eu vou, e de lá eu vou rogar, e ele enviará outro Consolador, então é o Espírito, como ele fala, o Espírito da verdade. Quer dizer, o mundo não pode conhecê-lo, nem vê-lo, nem nada, não sabe quem é, não tem noção, porque essa é uma dimensão que a pessoa, sem o novo, o nascimento, né? O novo de Deus, a novidade de Deus, a boa nova de Deus, a ação de Deus,
a genética, vamos chamar assim, né? A genética de Deus, é, ela trabalha em nós, irmãos queridos. Então, o próprio Deus que criou o mundo, o próprio Deus que fez o universo, que se apresentou, que se move em direção ao seu povo, que age no amor dele mesmo, né? Que é o amor dele mesmo, é ele a centralidade de tudo, é ele o Senhor. Então, ele vai alcançar a humanidade através de caminhadas junto com a humanidade. E então agora ele diz assim: agora vocês vão ser conduzidos pelo meu Espírito. Então, é a pessoa do Espírito que alcança o nosso ser profundo, irmãos. É o nosso ser alcançado pela ação do Espírito, né? Do Espírito de Deus. Como tenho falado para os irmãos e a gente tem comentado sempre, todas as, vamos chamar assim, todas as doutrinas, né? Não era nem para ser assim, mas a Bíblia virou um livro de doutrinas. Então, todas as doutrinas bíblicas, elas foram afetadas pela nova mentalidade hermenêutica, né? Que, primeiro, a gente tem, todo mundo que quiser estudar isso, pode estudar, não vai encontrar dificuldade, né? Não vai encontrar dificuldade em achar o tema por aí, que é a helenização do cristianismo, né? Então, eu já dei aula sobre isso, a gente já falou várias vezes nos nossos estudos sobre esse momento terrível que começa a ter uma mistura ali entre os primeiros séculos, né? Antes até de Constantino, daí ter surgido a escola de hermenêutica de Alexandria, né? Isso aí é fruto do que é conhecido assim no estudo anacrônico, né? Porque a gente estuda daqui para trás, então a gente não tem muita noção do movimento dentro do tempo, na época, né? Então a gente estuda a partir daqui para trás. E olhando aqui para trás, já se vê uma infiltração das filosofias gregas dentro das ideias do cristianismo. E tem estudiosos aí, teólogos, que eles são categóricos em dizer que Paulo até contribuiu para isso, né? Só porque o Paulo ele não tinha um compromisso com o judaísmo e nem com os cristianismos emergentes. Ele simplesmente estava ligado em Cristo, né? E assim como os apóstolos, depois de toda aquela, demorou para eles perceberem, né? Os apóstolos demorou para perceber essa centralidade em Cristo, né? Mas então é isso. Então a caminhada ela deve ser de fato centrada em Cristo. Todo o caminho é Cristo. Todo o caminho é Cristo, né? Ele não contempla religião, ele não contempla denominação, não contempla nada, nada. E quando se trata de Cristo, ele é, vamos dizer assim, ele tem um santo ciúme do seu corpo. Irmãos, Deus abençoe a irmã Gisele também. Ele tem um santo ciúme do seu corpo, que ele forma, né? Ele tem um santo ciúme da sua noiva, da sua esposa. Jesus tem um cuidado extremo daquilo, ou daquilo que ele fez, que ele gerou, né? Profetizado em Adão, como nós falamos outro dia, Adão, né? Deus fez a Eva de Adão, foi Deus que fez, não foi Adão que fez, né? Adão dormiu e Deus fez a Eva de Adão. Então, isso, além de ser uma bênção, que de fato é a mulher e o homem, desde o princípio assim Deus os fez, né? Mas também é profético. É profético em anunciar que de Cristo, o primeiro Adão é a figura de Cristo. Bom dia, irmã Gisele. Bom dia. Deus abençoe vocês, todos os amados, né? Então, o primeiro Adão é uma figura, uma sombra de Cristo, embora seja um homem mesmo, né? Não é uma lenda, né? Aqueles 11 primeiros capítulos de Gênesis não são lendários, não são
histórias fictícias, de fato são verdadeiras histórias, né? Então, o primeiro Adão representa Cristo. Da forma que Deus fez a mulher sair de Adão, Deus faz nós sairmos de Cristo, irmãos queridos, né? Então, essa grandeza gera um corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, por isso que é corpo de Cristo. É corpo de Cristo, né? O corpo é de Cristo, não é de judaísmo, não é de cristianismo, não é de religião, não é de nada, de nada. Quer dizer, o corpo é de Cristo. Então, os amados irmãos que estão em todos os lugares precisam dobrar os joelhos, precisam se expor ao Senhor, como o Salmo 119, 18 diz: Senhor amado, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua palavra, né? A tua palavra. Quer dizer, a palavra do Senhor, irmãos, a palavra do Senhor é o ato conjugal de Deus com os espíritos do mundo, das pessoas, de todos os seus filhos. É uma relação de extrema profundidade em que a palavra, por isso que na escritura, no grego, a palavra é esperma, né? Esperma, se for traduzir, é palavra, né? Traduz algumas vezes por semente, né? Não palavra como palavra em si, mas Jesus disse a palavra é a semente. Quer dizer, não é que palavra é semente, no sentido do esperma. A palavra é explicada por Jesus como esperma. Tem até uma parábola que diz lá, a palavra que eu estou falando, é como se fosse a semente. Então, essa expressão que Jesus usou, definindo palavra, vamos dizer, como semente, como esperma, é o ato. É claro que, na visão dos séculos que o ser humano construiu a sua história, usar termos desse tipo, infelizmente, remete para sombrios lugares, sombrias definições. Quase ninguém consegue mais pensar numa relação sexual no sentido de Deus. Como é que Deus vê isso, né? Como é que Deus vê e faz acontecer tanto a relação com Ele, né? Por isso somos chamados de noiva de Cristo, esposa do Cordeiro, né? Como a gente vê definido em Efésios 5, toda aquela grandeza misteriosa da relação que se estabelece entre homem e mulher, como se fossem um, e são de fato um, em todos os aspectos, né? Essas grandezas precisam ser resgatadas dentro do nosso coração, para que a gente possa entender minimamente, assim, nos primeiros passos, esse contato exclusivo da parte de Deus. Quantas vezes o Senhor fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, eu amo a minha vinha, eu cuido de vocês, vocês são meus, eu sou de vocês e vocês são meus. Quer dizer, é uma relação, irmãos, é uma relação de amor, mas o amor no sentido de Deus é Ele e aqueles com quem Ele se relaciona. O amor é pessoal, da forma que, quando nós vamos entendendo essas coisas, quando nós vamos percebendo que não há negociação entre o amor de homem e mulher, não se discute relação, irmãos. Não se discute relação. Isso é uma coisa que não se pode fazer. Não é possível discutir a relação do marido e da mulher. Se ora a relação, se é de Deus, Deus nos deu uma porta da oração, irmãos. A porta de chegarmos ao Pai, a Ele, a entrarmos no lugar santíssimo e falarmos com Ele sobre o marido, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os pais. Não deve jamais existir discussão da relação familiar.
o que deve existir é oração da relação familiar. Oração. E esse é o poder de Deus aberto aos seus filhos, irmãos. A psicologia manda discutir relação, qualquer coisa, né? Freud é assim mesmo. Eu já falei para os irmãos, né, o Freud mesmo na carta dele, na primeira carta de Viena para o pastor Pfister, o Freud dizia assim, eu não entendo, pastor, o teu meio de lidar com todos os problemas humanos, né? Porque o teu público é diferente do meu. Eles eram amigos, né? E 30 anos de cartas foram escritas. Eu tenho aí essas cartas, tá por aqui algum desses livros aí. E o Freud afirma claramente que ele não tem condições de conduzir as pessoas a um estado de liberação dos seus traumas. Porque o Freud diz assim, porque o meu público não tem fé, né? O teu público é conduzido para um estado de eliminação das neuroses, diz na carta lá, segunda carta de Freud ao pastor Pfister, escrita de Viena, né? Então, amados, né, essa grandeza do Senhor é assim. E então, a partir do Freud, ele diz assim: olha, temos que discutir, temos que pensar, e tudo isso é uma questão de, vamos dizer assim, conveniência. Se isso está sendo tão prejudicial, então cada um vai para um lado e pronto. Então, quer dizer, o Freud era da linha darwinista, né? A linha darwinista ela coloca o ser humano simplesmente na função animal, né? O ser humano é um animal. E nós não somos animais. Na verdade, tem o reino né, vegetal, mineral, animal e humano. Não tem reino, nós não somos do reino animal. Nós somos do reino. Aí tem o reino de Deus ainda, né? O reino de Deus, que aí depois então extrapola, né, irmãos? Extrapola. E toda a dimensão dos que andam no reino de Deus, toda essa dimensão, irmãos, ela deve ser tomada pela fé, a partir da própria palavra que nos chega docemente pela mão de Deus, né? A palavra de Deus, irmãos, ela então é a santa semente da relação que Ele quer estabelecer conosco, que chega ao nosso coração ternamente. Deus sabe como fazer chegar. É como a luz que ilumina o universo, é como o calor do sol. Tudo isso são apoteoses, como diz Salmo 19, né? Os céus manifestam a glória de Deus. Então há uma pregação nos elementos mudos do universo que devem ser captadas pela sensibilidade que foi dada por Deus a cada pessoa nesse mundo. Romanos 1 fala isso, que todos os atributos de Deus sejam visíveis, invisíveis, o seu poder, a sua divindade, tudo é expressamente manifesto nas coisas criadas. Irmãos, por isso, lá em Apocalipse, no capítulo 4, capítulo 4, o Senhor é exaltado como Criador, irmãos. Como Criador. Lá no céu ele é exaltado como Criador. Então, essa dimensão, depois então que ele é exaltado como Criador, no capítulo 5, ele é exaltado como Salvador. Aquele que salva o ser humano da sua desgraça. Irmãos, quais são as desgraças humanas? Se for enumerar, não caberiam nos livros, não caberiam. Nós sabemos as dimensões dessas desgraças, os conflitos terríveis, as divisões, né? Aquilo que aflige o coração humano, né? Mas a graça de Deus, irmãos, a graça de Deus é sobre tudo isso, irmãos. Ela é sobre tudo isso e nos alcança num chamado, num convite, né? Que é através da sua manifestação, da sua palavra, diretamente. Por isso que o Salmo 19 diz que após nós recebemos a pregação da realidade de Deus,
manifesto diante de nós, da realidade manifesta diante de nós, por tudo que existe, nós vamos estar expostos a uma mensagem já de Deus. E então, essa palavra que fala a nós sobre Deus, ela vai nos apresentar a profundidade de Deus. O Salmo 19 diz assim: e então a palavra de Deus finalmente trará refrigério à minha alma. Porque a palavra de Deus é Cristo, irmãos. A palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. É somente Ele, e mais nada e mais ninguém. Nós precisamos ser tocados, precisamos querer ser acessados, permitir esse acesso do Senhor a nós. É evidente, essa palavra de permissão, ela chega numa hora, para os cristãos principalmente, né, amados? Para os cristãos, que nós fomos assediados com tanto cristianismo, que os cristãos desenvolveram um coração extremamente afetado, extremamente afetado. Notem que a mediação de Cristo, a mediação da palavra, ela já não é, né? Ela já não é na prática, ela é na tese. É comum você ouvir cristãos, irmãos amados, dizendo assim: pastor, a palavra de Deus é maravilhosa. E aí a gente vai conversando e nós vamos ver que ela assume assim quase um deleite poético, né? Um deleite acadêmico, né? Um deleite de meditação. Né? Ela não toma a configuração que está no coração de Deus, de atingir o nosso ser e de nos levar até Ele mesmo, porque a palavra é um testemunho dele, por meio dele e para Ele. Esse veículo de Deus é perfeito, é imutável, é inerrante, é eterno. E então toda essa unicidade que há não contempla judaísmo, não contempla cristianismo, não contempla interpretação qualquer, irmãos, quaisquer, não é possível. Né? Qualquer movimento que o ser humano permita, como aconteceu no Éden, temos que lembrar, Paulo disse assim: eu tenho receio, meus irmãos, eu tenho um receio no meu coração, que assim como a serpente enganou a Eva, enganou Adão lá no Éden, vocês sejam também seduzidos e acabem se desviando, sendo fascinados como os Gálatas, né? Não tenham a eugenia como os Tessalonicenses de Atos 17:11, né? Mantenham-se crianças como os irmãos de Corinto, em 1 Coríntios 3, né? E aí vocês fiquem aí atabalhoados e ancorados em todos os costumes e sistemas que aquilo que alcançou vocês e seduziu possa acontecer, como Eva foi seduzida pela serpente lá no Éden. Né? Então, esse temor de Paulo em relação aos irmãos, todos nós fomos assim sequestrados, irmãos. Né? Fomos sequestrados. Então, os cristianismos gerados dentro da helenização cristã, que começa lá mesmo nas cartas de João, né? Não que João era um helenista, nada disso, é que ele começa a lutar contra isso, né? João vai lutar contra o gnosticismo, quer dizer, primeiro grande ataque depois do judaísmo que sofreu os irmãos, os nossos amados irmãos, né? No início de tudo, assim, naquela gênese do último dia, que nós estamos agora dentro desse último dia, né? Depois do judaísmo, quem sofreu o próximo ataque, quase que imediato ali, pouco depois, foi o gnosticismo, que é uma coisa grega. Então, os judeus buscavam sinais, né? E aí surge todo um tipo de teologia, vamos dizer, lúdica, né? Sensorial, e somente crê através do que sente, através do que pode, vamos dizer, aferir,
pelos próprios modelos que o ser humano monta na sua religião, inclusive usando as sombras que Deus usou para apontar para Cristo, quer dizer, para profeticamente o tempo inteiro falar de Cristo, o tempo inteiro falar de Cristo. Quer dizer, não tem ninguém que falou tanto de Cristo como o próprio Deus, né? Mas só que o povo, ao invés de entender o significado das sombras, ele amou as sombras. Não como sombras, naquilo que elas falavam, mas como sombras nelas mesmas, naquilo que elas eram, que aqueles elementos eram. E amaram tanto que amaram mais Jerusalém, amaram mais eles mesmos como nação estabelecida, né? E não perceberam a sua função profética, a sua função como anúncio de Cristo. Cristo sempre foi, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que era, que é e que virá, né? Cristo é aquele que é, por isso ele chama-se a si mesmo de eu sou. Se ele é o eu sou, nada mais é. Então, quem conseguiu, por graça de Deus, vamos ver quem conseguiu, né? Quem pela graça de Deus viu isso daí, está relacionado em Hebreus 11. Antes de Jesus, eles viram Jesus. Em tudo, eles viram Jesus. Todos aqueles relacionados em Hebreus 11, que não são poucos, né? Não são poucos, eles viram Jesus. E vendo Jesus, eles nunca olhavam para as sombras como sombras em termos finais. Elas eram simplesmente elementos didáticos que Deus utilizou e que teriam uma função temporal. Teria uma função, vamos dizer assim, finita, que finalizariam, que acabariam no momento em que o corpo chegasse. Irmãos, era para haver uma festa estrondosa no Natal, vamos chamar assim, né? No Natal verdadeiro, não esse Natal que inventaram também. Isso daí é outra coisa a ser consertada na mente das pessoas e se discutir. Isso às vezes é perda de tempo, como Paulo fala. Não entre em conversas tolas, não vão ficar discutindo por aí, porque a mente das pessoas está muito bagunçada, né? Então, mas o verdadeiro Natal, aquele falado por Isaías, né? aquele cantado pelos anjos, irmãos, aquele coral de anjos que se preparou lá na eternidade, já pensou que coisa maravilhosa? Aquele coral de anjos, né? Milhares e milhares de vozes do céu se preparando para quando acontecesse o momento de desencadear o último dia. É o alvorecer do ontem, vamos dizer assim, do ontem em relação ao dia do Senhor. Os anjos então se preparam porque eles sabem que vai ser cumprida a palavra do próprio Deus. E o céu se abre e ao invés deles cantarem lá no shopping ou lá nas praias de Copacabana, como se fosse um Rock in Rio, ao invés de cantar aí em algum tipo de teatro ou de campo de futebol, eles vão lá no campo, o céu se abre em cima do campo. Um campo deserto, mas não estava tão deserto assim. Tinha lá um grupo de homens que trabalhavam cuidando de ovelhas, né? E eles estavam lá naquela simplicidade e ali se apresentou a palavra de Deus ao ser humano. Note que Deus apresenta ao ser humano e ele quer notificar a humanidade. Então, se um ser humano foi notificado, a humanidade foi notificada. Então, essa é uma grandeza dos trâmites legais, vamos ser assim, né? Dos trâmites da revelação do Senhor. A humanidade é notificada do nascimento, da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo vem, o sacerdote no templo, ele diz assim: ó Deus, agora eu posso ir em paz, porque eu aguardava, tu tinhas me prometido que eu iria antes de ir para ti ver o Messias. E agora meus olhos viram o Salvador do mundo. Então agora, oh Deus, né, irmãos? Misericórdia, Senhor, misericórdia, graças. Então,
ele diz assim: agora pode levar o teu servo em paz para casa, porque eu vi a chegada do teu filho, do Messias, do Cristo. Então, amados, essa centralidade absoluta, absoluta no Senhor, essa centralidade, oh Deus, oh Deus. Bom, irmãos, Deus tem misericórdia de nós e Ele tem. Irmãos, esse amor desprendido e doado, envolvente, conjugal, né, que alcança os nossos corações, não pode ser rivalizado com nada. Não é possível, né? Então, quando aquele povo profético terminou a sua missão, Deus, como diz Hebreus 11, tinha uma herança para todo mundo de uma vez só. Para todo mundo. Agora, quando eu estiver na terra, a todos atrairei a mim. Irmãos, que coisa mais preciosa, que coisa mais dadivosa, né? Então, a graça de Deus, né, irmãos amados, a graça de Deus, amém, chegou ao mundo. O mundo que andava em trevas viu uma grande luz. Ele viu uma grande luz. Então, essa luz que é Cristo, que é Jesus, aquele que salva o seu povo dos seus pecados, então ele chama todos a ele. Então, era para ser uma festa extrema. Quer dizer, quando Jesus chega aqui, vamos dizer assim, com as malas prontas, que é Ele mesmo, né, com tudo que Ele pode trazer na plenitude da divindade, que é Ele, irmãos amados. Ele chegou e trouxe para oferecer a si mesmo, o Novo Testamento no seu corpo e no seu sangue. Só pode ser doada alguma coisa para os outros quando a pessoa morre. Né? Isso é a coisa mais básica que tem. Se eu posso doar meu coração para quem depois que eu morrer, eu posso doar meus olhos porque depois que eu morrer. Então Jesus, isso é uma apoteose até mais simples, mas ele morreu na cruz. Ali, o seu corpo lá na cruz não era simplesmente uma morte comum. Ele estava no momento da doação voluntária, amorosa. Ele disse: Pai, só tem um jeito desse povo ter a libertação total, cabal, e viver a vida que eu tenho para eles. E o único jeito é que eles tenham a minha vida. E para eles terem a minha vida, eu preciso morrer. O pecado deles vai ser tomado, toda a desgraça da malignidade vai ser tomada, a morte vai ser vencida, o diabo será derrotado, eu vou pisar, aquilo vai ser o momento em que ele é derrotado absolutamente, né? Então, aquele momento é tão glorioso e tão crítico e tão grande, irmãos amados, que Jesus disse: eu vim para isso mesmo. Eu preciso fazer isso lá na cruz. E, irmãos, o diabo tentou Jesus pará-lo de ir à cruz. Até os discípulos, os apóstolos, todo mundo, judeus, todo mundo quis matá-lo. É uma loucura total, né, para impedi-lo de doar, fazer a doação que ele somente podia fazer. E ele fez, né? Ele fez. Nos unindo nele, nos formando nele. Então, todo mundo, seja judeu, seja grego, seja qualquer um, acabou, não tem mais nada. Então, ali terminou o tempo, vamos dizer, o ministério temporal de todas as sombras utilizadas. Em Cristo se extingue tudo que havia sido usado para falar dele. Não existe mais Israel, não existe mais judaísmo, não existe mais greguismo, helenismo, não existe mais nada. Do ponto de vista de Deus,
Gálatas 4:4 diz assim, irmãos queridos: havendo chegado a plenitude dos tempos, Deus enviou aquele que tem a plenitude da divindade. Irmãos, não há nada tão sublime. Quer dizer, todo o Cronos, né, todo o tempo que existe sobre a Terra, todo ele, seja passado, presente, futuro, ele recebeu o impacto da plenitude. Quer dizer, plenitude significa não tem nada maior que isso. Pleroma significa está ali o máximo do máximo da glória eterna de Deus. Não é possível ver com esses olhos, porque ele se guarda, porque senão acaba tudo. E não é hora de acabar tudo. Então, só ele mesmo, só o Senhor mesmo, que pode manifestar tão grande glória e ainda, vamos dizer assim, segurar a glória, para que durante esse tempo último, do último dia, aquelas multidões que incontáveis sejam alcançadas, porque esse é o ato do amor de Deus, nos alcançar. Irmãos, nós fomos alcançados por causa disso, né? Nós fomos alcançados por causa desse amor que contemplou cada um de nós, cada um de vocês, eu, os irmãos e outros que ainda virão e que completarão o número daquele povo que nós somos a nova Jerusalém, irmãos, a noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro, né? Aquilo que Jerusalém foi de sombra, a sombra agora se fez realidade na pessoa dos que são o povo de Deus, o povo santuário, o povo de Deus, os santos de Cristo, aqueles que nele são a esposa do Cordeiro, é a nova Jerusalém que desce do céu, irmãos, desce do céu. Quer dizer, a nova Jerusalém que desce do céu, preparada pelo Senhor, ela não tem nada a ver com a terra. Aquilo da terra, que existiu até a vinda de Cristo, foi o momento de sombra, que Hebreus 11 afirma que era para falar, para mostrar sobre Cristo e sobre a cidade que ele está montando, como Pedro fala: vós, queridos e amados, vós sois, cada um de vós, as pedras vivas. Vós, ele vos fez pedras que vivem, para serem vocês o edifício lindíssimo da nova Jerusalém. Vocês, queridos, nós todos somos formados, então, naquele momento da expressão da plenitude de Deus, da plenitude da divindade, que o tempo, quer dizer, quando ele fala tempo, chegou na sua plenitude, irmão, seja passado, é muito importante isso, seja passado, seja presente, seja futuro, irmãos, seja o que for, viu a plenitude. Isso é o que se chama estação de Deus. Isso é chamado no grego de kairos, né? É claro, como a gente sempre fala, e é importante, infelizmente, nas aulas de hermenêutica isso não é falado, que cada palavra que é usada pelo Senhor, ela deixa de ser possível de entender tão somente pela gramática grega ou pela gramática hebraica. Irmãos, eu dou aula de grego, dava, né? Agora fui expulso, de grego, de hebraico, mas cada palavra dessas, usada do coração de Deus, vamos dizer, exegeticamente e hermeneuticamente, elas não podem mais ser entendidas tão somente na ludicidade da gramática, naquele mínimo da gramática. Ela recebe o peso da glória de Deus, porque Deus trouxe do seu coração o significado que ele quer usar ao pegar aquela palavra, ao tomar aquela palavra e revestir aquela palavra de uma santidade. Então ele diz assim: essa palavra, agora, que antes gramaticalmente significava isso, agora ela continua significando isso, só que muito mais que isso. Muito mais que isso. Agora a palavra recebeu a conversão da palavra, vamos dizer assim. Ela passa por uma santificação da palavra. E agora a gente está diante de uma hermenêutica, de uma exegese de nível celestial. Revelação, isso se chama revelação. Quando a gente consegue entender o
peso da revelação sobre a palavra, e não somente o significado gramatical da palavra. Claro, nas faculdades de hoje em dia, teológicas, tudo que se estuda é a gramática. Isso é Alexandria, né? Isso é Alexandria, isso é helenismo. Quando você coloca sobre a gramática o peso da autoridade. E não é. O peso da autoridade está em quem falou, que é o Deus eterno, e que usa aquela palavra, que ela não perde o significado dela original, e que você, pelo Espírito Santo, Jesus falou isso, irmãos, o Espírito Santo vai mostrar a você, usando aquela palavra, mais revestida daquilo que ela significa e que aponta para de onde ela veio. E então você e eu, cada um do povo de Deus, cada um de nós, povo santo de Deus, Nova Jerusalém de Deus, ó cidade santa, nós estamos sendo elevados a estar em espírito e em verdade. Em espírito, não mais em Samaria, não mais em Jerusalém, não mais em lugar algum. Agora nós somos estrangeiros e peregrinos na terra e vamos ter cada dia mais essa consciência do nosso estrangeirismo, né, da nossa peregrinação. Se você tiver nascido em São Paulo, no Rio, ou seja lá que cidade for, agora e você mora nessa mesma cidade, você é estrangeiro e peregrino nessa cidade, porque agora você não pertence mais ao mundo, você é de Deus. Você está no reino de Deus, né? Então, o Kairos de Deus, o Kairos é a estação de Deus, irmãos, né? Chegou dentro do tempo, o tempo que contempla, olha só, o tempo que contempla primavera, verão, outono, inverno, às vezes também contempla, olha o céu cheio de nuvens, vai chover. Tem gente que sabe, né? Aí tal, daqui a pouco, olha, tá formando uns rodemoinhos. Outro dia até falamos sobre isso juntos, né, irmãos amados? Nós falamos sobre isso quando o pessoal faz cada estudo sobre furacão, que é uma coisa impressionante. Então as pessoas hoje têm mecanismos para identificar a formação de furacões, de tsunamis, tudo. Então, quando Jesus disse assim, eu me admiro que vocês conseguem identificar quando é primavera, verão, outono, inverno, as estações, quando o céu fica vermelho, aí vocês falam assim, ó, vai chover, ou quando vem um vento dali, vocês falam assim, ó, vento sul, né? Aqui no sul, que é uma região subtropical, a gente sempre tem um negócio chamado vento sul, né? E o vento sul é um ar do Polo Sul. Ele vem assim de repente, a gente sabe que ele vem do sul, hoje eu já sei, né? Antes eu não sabia nada. O pessoal vinha aquele frio de repente, aí o pessoal falava, vento sul, vento sul. Eu não sabia que era vento sul, que era vento, qualquer vento, né? Eu não sabia nada disso daí. Não é uma coisa, mas hoje eu já sei, né? Então a gente consegue identificar isso. E Jesus se admirou, ele falou assim, eu me admiro, e vocês não conseguem identificar a estação, o Kairos de Deus. Então, o Kairos de Deus é visível também, quer dizer, é Jesus. É Jesus, é visível, não tem como não ver. Ele veio, é a estação de Deus. Então, ele é a plenitude, ele é o eterno, ele é o Senhor, ele é o eu sou. Até os judeus falaram para ele que entenderam isso. Eles falaram assim, Jesus perguntou, por que vocês estão querendo me matar? Que obras terríveis eu fiz para vocês quererem me matar? Aí eles disseram para Jesus assim, nós não estamos querendo matar você por obra nenhuma, tuas obras são muito boas. As obras são boas. Mas nós queremos te matar, né, porque você se faz Deus. Né? Você se faz Deus, fica falando que eu sou. Isso é uma blasfêmia. Quer dizer, então, a mentalidade reduzida, ela pode, de fato, jogar Jesus para fora daquilo que ele é no coração da pessoa. Não naquilo que ele é de fato. Naquilo que ele é, não vai mudar. O que vai mudar é você, a tua posição, o teu estado. Né? É o que aconteceu em Apocalipse 2, Apocalipse 3,
né? Quando o Senhor chama os seus e diz assim, o João, escreve, João, escreve, né? Aqueles meus queridos, então, aquelas cartas a todo o povo santo em toda a terra. Ele diz assim, meus queridos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos chamados. Aos chamados. Não existe algo chamado igreja. Isso já falamos umas 1000 vezes, forçar a manteneção, né? Forçar, manter toda a heresia formada por Constantino e mantida pelos protestantes e vamos dizer, até de certa forma, infantilmente engolida pelos evangélicos e mantida até hoje. Ninguém nem sequer fala. O linguajar crístico é tão dominado por esse fenômeno que é normal as pessoas usarem o termo igreja, sim, como quem usa para comprar banana na feira. É uma coisa muito comum, né? O pessoal até pergunta para a gente assim, qual que é a tua igreja? Qual a igreja que você é, pastor? Né? Então é triste esse estado de sequestro, né? Qual é o movimento que tu está montando aí? Qual a denominação que existe aí? Né? Então não tem outro raciocínio mais elevado. É sempre dentro do campo lúdico que revela o sequestro, né? O sequestro das mentes. Né, irmãos? Então, o Kairos de Deus, o Kairos que é Cristo, chegou. Então, todo o tempo, irmãos, extremamente importante, seja passado, presente e futuro, que ainda virá, tem uma plenitude. Então, o que é, nesse tempo inteiro, a plenitude? É Cristo. Não é Jerusalém. Acabou Jerusalém, irmãos. A Jerusalém sombra acabou, não existe mais. Não existe mais. Biblicamente falando, não existe. Não existe Israel mais. Acabou, não existe mais. Ele cumpriu a sua função até a chegada do corpo. O corpo, a plenitude, pleroma, Gálatas 4:4. Pleroma significa não tem nada do lado, anexado, e não tem nada acima, nada. Essa palavra não admite nada mais, porque Cristo é quem Ele é. Ele é o eu sou. Evidente que hoje as pessoas ajeitam tanto o judaísmo quanto o hebraísmo, né, quanto os cristãos, os cristianismos, as denominações, elas se ajeitam como se pudesse anexar ao lado do Kairos, ao lado da plenitude, que é o Senhor, ao lado dessa plenitude, eles se ajeitam ali anexados como se isso fosse possível. Não é possível, né? Quando a gente fala assim, é porque Deus fala assim, né? Deus fala assim. Ele apresenta a si mesmo nessa plenitude, nessa grandeza, para que todo mundo saiba, desde agora e desde sempre, que Cristo é o Kyrios. Jesus Cristo é o Senhor. E há de chegar o dia que toda língua irá confessar, todo joelho irá se dobrar e irá dizer: Jesus Cristo é de fato o Senhor, para a glória de Deus. Então, andar na unicidade e na observação e na centralidade absoluta de Cristo é estar glorificando a Deus, o Eterno, o tempo inteiro. Né? E é isso que Ele tem para nós, nada menos que isso. Então, ao invés de chegar e acontecer aquela festa maravilhosa na chegada do Messias, pelo povo que justamente anunciou esse dia, esse povo já não conhecia mais o próprio Messias, que formou eles. E João testifica isso lá, escrevendo que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Nada, não sabiam nada. Eles se tornaram, vamos dizer assim, amantes de uma tradição que já nem mais era ligada ao próprio Abraão. Nada. Né? Então, mas, mesmo assim, Jesus, mesmo com toda essa incredulidade, Jesus manteve eles, aquele momento, até a sua própria chegada. Assim que
Jesus chegou e ele disse então, agora o Novo Testamento está no meu corpo, no meu sangue. Acabou todo aquele processo de anúncio, né? Todo aquele processo de sombra, todo aquele processo de festas que anunciavam Jesus mesmo. A Páscoa, Jesus celebrou na casa de Marcos, que era ele, Jesus é a Páscoa, né? Jesus é que é a Páscoa. Foi celebrada a Páscoa em Cristo, né? Então, acabou a Páscoa, não tem mais. Quer dizer, por quê? Se cumpriu a Páscoa. Quando se cumpre, irmãos, uma profecia bíblica, isso, todos os profetas sabiam isso. Claro, todos os profetas sabiam isso, por isso mataram os profetas, né? Até Jesus disse, ó Jerusalém, aqui essa Jerusalém da terra, ó Jerusalém, vocês mataram todos os profetas que eu mandei para vocês. E agora vocês vão matar também eu mesmo. Quer dizer, a falta de visão, na visão que o Deus eterno dá, gera exatamente isso, o assassinato de Cristo, pisar o sangue de Cristo, né? Aquele Messias, o sangue que era tido como santíssimo, lá no santuário, lá na oferta do Cordeiro, aquela coisa toda, o pessoal que se cumpriu em Cristo, mas o pessoal não via Cristo. Eles viam o Cordeiro, né? Então, o ritual da coisa. Então, essa é a incredulidade irônica, né? É irônico demais. Então, a grandeza e a beleza da glória de Deus em Cristo é que era para ser vista. Quando ele chegou, todo mundo tinha que correr para Cristo, seria maravilhoso. Essa é a grande esperança do coração de Deus, que quem fosse, o que fosse, judeu, grego, qualquer país, de qualquer lugar, tanto é que ele falou, gente, agora vocês vão para o mundo inteiro, porque o povo está aberta a porta da grande festa, né? E vocês vão poder celebrar. Então, era para correr para Jesus. Então, acabou. Só que, é claro, devido à idolatria de Israel, à idolatria dessas coisas judaicas e tal, muita gente diz assim, você é um antissemita. Não tem nada a ver com essa acusação, nada. O que tem a ver é com Cristo, né? É claro, se alguém quiser fazer um país por aí que é chamado de Israel, todo mundo tem direito de fazer um país, ou sei lá como é que funciona isso direito. Até a ONU falou, não, vai ter Israel, então teve Israel, pronto, mas não tem nada a ver com Deus isso. Nada a ver com Deus, nada. Né? Com Deus tem a ver Cristo, Ele é que é a plenitude, irmãos. Ele é que é a plenitude. Olha, irmãos, a irmã Sheila tem falado coisas, outros amados irmãos também têm. Nós fomos achados, irmãos, agora pelo Senhor. Claro que a gente passou por situações dramáticas, trágicas, né? Todos nós passamos momentos difíceis. Paulo, o apóstolo Paulo, ele falou assim, gente, eu era benjamita, né? Quer dizer, ainda nasceu lá, na tribo dos benjamitas, né? Judeu, e eu aprendi tudo que pude aprender, inclusive ele fala, eu sou dos melhores, aprendi com o melhor. Tudo eu fiz querendo servir a Deus. Tudo eu fiz, mas era uma coisa absurda. Eu estava totalmente enganado. Eu pensava que era até que chegou o momento do encontro com Cristo, né? E ele na mesma hora, todo mundo lembra disso. Não tem um cristão que não saiba desse texto, né? Mas que coisa gloriosa, que momento glorioso. Quando Paulo indo lá, ele cai lá do cavalo, e aí ele ouve aquela voz, Saulo, Saulo, né? Por que tu estás me perseguindo? Irmãos, é uma pergunta terna, é uma pergunta firme, é uma pergunta incisiva, porque quer curar. Né? Então, quando a gente olha para os nossos erros, a gente lembra que Deus não faz lavagem cerebral em nós. Quando nós olhamos para os nossos erros, nós temos que olhar para o momento glorioso que o Senhor nos colheu para Ele, nos tirou para Ele. Né? Então, que Ele nos mostrou, eternamente nos tem mostrado. Né? Então, vamos estar orando. Claro, a gente tem tantos amigos, tantos irmãos. Né? E aí depois, claro, o que aconteceu com os judeus, que fizeram essa idolatria de Israel, de Jerusalém, e isso, inclusive, fere a própria mensagem de Deus,
Porque o pessoal, ao invés de continuar olhando para Cristo, eles continuam olhando para Cristo um pouco para Jerusalém, e a confusão escatológica se estabeleceu. A alegoria, escola de hermenêutica de Alexandria, junto com tudo isso, com essa confusão toda, gerou essa situação extremamente conflitante e confusa, né, que há na escatologia dos cristãos. Mas o Senhor vai tocando nos corações, irmãos. Ele vai tocando nos corações. Não adianta, assim, claro, eu converso também com todos os irmãos, eu falo com eles, às vezes vou nas livrarias evangélicas aqui, né, em outros lugares, e aí eu falo sobre isso, aí o pessoal diz assim, mas professor, isso é isso? Eu falei, mas bom, eu não estou falando nada de mim, eu estou falando do que é mesmo, é o que está aqui na Escritura. Isso é, né? Agora, eu temo, eu digo até para eles abertamente, eu temo que não vai adiantar nada eu falar assim, porque quando for domingo, vocês vão estar indo, né, como o flautista de Hamelin, aquele flautista lá, e todo mundo, as criançadas atrás, e já estavam seduzidos, estavam marcados numa profundidade da sua alma que ele não consegue imaginar, ele até em tese, vamos dizer, no academicismo da sua teologia, ele sabe que Cristo é a plenitude, ele sabe que chegou o Kairos, ele sabe que chegou tudo isso, mas na prática ele está levado para dentro de algum sistema para Cristo, para no sentido de paralelo, né? Para cristão, né? Para cristão, um sistema qualquer, seja igreja, seja instituição, seja junta, seja denominação, seja israelização, seja judaização da pessoa, né? Seja todo esse tipo de teologia misturada e que mistura Cristo com tudo aquilo que, vamos dizer, habilmente foi colocado para dentro das teologias através dos 17 séculos, principalmente, 18, se contar a partir da escola de hermenêutica de Alexandria, né? Então, vamos assim que a confusão no tempo cristão, irmãos amados, a confusão no tempo cristão é muitas vezes maior do que o que aconteceu no tempo dos judeus, que já era uma confusão absurda, e que já não podiam nem ver Jesus mais, não reconheciam mais Cristo. Todo Cristo para o judeu tinha que ser um judeu Cristo. Quer dizer, não podia ser, de fato, o Cristo de Deus. Né? Não podia. Então, o cristianismo, ao longo dos séculos, ele toma uma forma de uma medusa, com milhares de cabeças, em que as dezenas e centenas de teologias tomaram os corações dos irmãos, dos filhos de Deus, e ali estabeleceram reinos, né, particulares das suas próprias teologias, né, gerando essa anomalia de um corpo esfacelado e que anda conforme cada denominação determina e conforme as teologias interpretadas definem nos seus códigos de fé, né? Então, a gente tem a centralidade absoluta em Cristo totalmente destruída na prática, né? E é extremamente complicado tratar desse tema com os amados irmãos, porque, de fato, as pessoas eles não admitem a única e absoluta centralidade em Cristo, né? Então, você tem a história, vamos dizer assim, a partir de Alexandria, né? A história a partir de Alexandria, da escola de hermenêutica, ela vai autorizar os intérpretes a gerar autoridades e autoridades e autoridades que vão dar alimento para as multidões que eles vão aliciando ali e vão formando dentro dos seus ambientes que eles denominam equivocadamente de igreja, né? Isso não existe na palavra do Senhor, né? Porque Cristo gerou o seu corpo, a sua noiva, e esse povo então vai sendo conduzido assim, vamos dizer, no academicismo das suas mentes. Eles sabem a tese, a teoria, é possível saber gramaticalmente algumas coisas, né? Mas quando
você observa a centralidade única e absoluta do corpo de Cristo, o servilismo dentro dos ambientes já montados dos cristianismos, faz com que haja uma cegueira e as pessoas não conseguem contemplar que o senhorio de Cristo é suficiente para nos conduzir dentro desse último dia que nós estamos vivendo, né? E aí a escatologia foi minada, como a palavra eclesia foi minada, vamos dizer, toda a escatologia, né? Toda a parte de definição escatológica foi minada, né? Então a gente tem as diversas conflitos e confusões, mas é importante lembrar que toda essa condição, irmãos, ela está catalogada, vamos dizer, profetizada por Cristo dentro desse período do último dia, quando ele diz assim: no entanto, há um restante, Apocalipse 12, 17, há um restante, né, que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Há um restante. No meio dos dias, conforme Apocalipse 13 apresenta as duas bestas híbridas. As duas bestas híbridas, isto é, elas são aquelas pessoas que vão utilizar, a primeira besta utiliza elementos, né? Pessoas são chamadas ali de chifres da besta, quer dizer, são gerentes do império da primeira besta, que age mais ou menos assim no campo da economia, no campo da política, no campo da educação, no campo da filosofia, né? Nesses campos tem uma besta agindo, quer dizer, besta é uma pessoa, né, um poder ali, uma potestade que age aliciando gerentes para tratar de principalmente destruir ou atingir os fundamentos de Deus na mente das pessoas e destruir isso, perverter tudo. A outra besta, ela já trabalha no campo da espiritualidade, a segunda besta. Ela vai agir no campo da crença, no campo das religiões, vai montar as religiões, tem que montar. Então ela consegue colocar na mente das pessoas que todas as religiões, e nos cristãos, que todas as denominações e todas as interpretações são certas. Consegue gerar no coração dos crentes, esses gerentes dessa outra besta, consegue gerar no coração dos crentes que essa é uma diversidade, não tem como dizer que não é diversidade, mas que existe uma unidade na diversidade chamada Cristo, quer dizer, isso é um Cristo, é uma divindade gerada pelas denominações, não é o Cristo de Deus, é o Cristo das denominações. O Cristo das denominações, ele contempla a diversidade e aceita toda a diversidade e toda a interpretação. Você não tem um lugar na Escritura afirmando isso, nenhum. A palavra de Deus jamais criou uma coisa dessa. Só essa besta que pôde colocar na cabeça, primeiro dos gerentes, que ele aliciou, e depois das mentalidades da maioria dos cristãos que acreditam piamente, né, que toda essa diversidade tem uma unidade nisso aí, porque a unidade é Cristo. Quer dizer, o Cristo que dá certeza da dúvida, quer dizer, a dúvida, né? O Cristo que dá certeza da dúvida e duvida da certeza, isso não é o Cristo de Deus, jamais. Mas a mentalidade dos nossos irmãos, né, ela foi tomada de assalto. E lá em Apocalipse, o Senhor diz assim no capítulo 12, 17, que um restante vai permanecer firme. No capítulo 2 e no capítulo 3, o Espírito, que é uma das testemunhas santíssimas de Deus, o Espírito, procura falar aos ouvidos dos cristãos, mas não esse ouvido aqui, né? É o ouvido espiritual, é o ouvido gerado no novo nascimento. O Espírito quer falar, ele chama os cristãos a ouvi-lo, para convencer de Cristo, mostrar, porque o único que pode revelar Cristo a nós é o Espírito. Ninguém mais pode, não tem teologia que revele, irmãos. Por isso que eu falo, irmãos, ai de quem imagina que a gente faz estudo bíblico, irmãos.
Estudo bíblico quem faz é o diabo, irmãos. Nós não fazemos estudo bíblico, irmãos, não tem nada disso. Nós queremos ser expostos à palavra do Senhor, assim como todos os cristãos em toda parte devem querer ser expostos à palavra do Senhor. Devem querer orar, Senhor, desvenda os meus olhos. Meus olhos, Senhor, estão cheios de interpretações, de ideias, ideologias. Senhor, tira tudo para que eu veja a tua palavra bendita, Senhor. Né? Mas não é uma reza, irmão. Não pode ser uma reza. Tem que ser algo que sai do coração e queira isso. O Espírito já está ali. E se houver essa afinação do Espírito com o teu Espírito, que testifica, então você será limpo, você será perdoado, purificado, você estará ouvindo o que o Espírito diz aos chamados. Não tem nada a ver com igreja. A palavra ali, já falei para os irmãos várias vezes, né? A palavra que foi transliterada, ela é transliterada por conveniência teológica. Nós estamos traduzindo a Bíblia, irmãos, em nome de Jesus. Estamos traduzindo, peço orações, porque quero muito, irmãos, quero muito, muito, que cada um dos irmãos possa acessar uma escritura que tenha as traduções corretas, irmãos. Hoje não tem, não existe no mundo não existe, irmãos. Eu sou professor dessa matéria há muitos anos, há 40 anos lidando com a palavra. Agora, ver essas coisas só pela misericórdia do Senhor, no sentido de ir na direção da palavra. Né? De ir na direção da palavra. Então, essa caminhada que a gente faz na palavra do Senhor é só pelo Senhor. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus, né, vai falar ao nosso coração, vai tocar o nosso coração, e nós vamos andar naquela direção, né, da palavra. Então, essas traduções, quando não traduziram, é por causa exatamente da diversidade. E quando não explicam, como tem vários lugares nas Bíblias de estudo, vários lugares, né, que eles não explicam nada. É como essa questão do milênio, por exemplo. Né? A questão do milênio é uma barbaridade. Eu tentei muitas vezes afirmar para os alunos que eles não podem acreditar na dúvida. Não podem ter correntes. Irmãos, quando é que Cristo, ao chegar ali, porque o único lugar em Apocalipse que fala é ali, né, no fim ali, quando que Jesus disse assim, bom, João, é o seguinte, ó, João, agora eu quero que você escreva aí, ó, é o seguinte, tem várias interpretações, tá? Você escreve a primeira corrente aí, a milenista. Agora vai, vamos escrever. Agora, João, escreve aí, milenista. Vai agora, escreve tudo aí, eu vou falar para ti. Agora, pós-milenista. E vai indo. E as outras interpretações, isso é só um exemplo. Né? A palavra batismo, a palavra igreja, qualquer palavra, ela foi sequestrada, irmãos. Então, nunca Jesus fez isso, nunca. Jesus, ao revelar a sua palavra, ele revelou a palavra. Ele é a palavra. Como é que pode interpretar? Né? Ele é quem ele é. Ele é o eu sou. O que pode acontecer é você não entender o eu sou. Você não entender a revelação. Pode acontecer. Isso pode. Mas que ele falou uma dúvida, ele não falou. Ele não falou. Então nós temos que ter, no mínimo, amados irmãos, no mínimo, um coração quebrantado para dizer assim, Senhor, eu não entendo. Mas eu quero entender. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua palavra, Senhor. Mas eu jamais vou afirmar que interpretação existe, que correntes de interpretação existem. Jamais. Se isso aí já está estabelecido e sedimentado, irmãos, não é por conta de Cristo. Então, as mentes dos nossos irmãos, elas estão debaixo de um entulho de 17 séculos, pelo menos, ou 18, principalmente a partir da escola de hermenêutica de Alexandria, que é helenista, que é alegórica, que contempla interpretações. E todos os teólogos, irmãos, chamados pais da igreja. Irmão, sou professor também, não é que eu quero me gloriar de nada. Só quero dizer que tenho autoridade, no sentido do estudo. Né? Irmãos, todos os pais da igreja, chamados pais da igreja, né? Esse é o nome da matéria.
eles são da escola de hermenêutica de Alexandria. Não tem ninguém, irmãos, da escola de hermenêutica de Antioquia. Quem existe está no underground. Quem é da escola de hermenêutica de Antioquia, que Paulo viveu lá e formou aquela ideia no coração dos irmãos, é muito pouca gente. É o restante mesmo. E foram mortos através dos séculos porque tinham a ousadia de dizer que Cristo não se interpreta, que Cristo é quem é, eu sou, né? Que Cristo é aquele que é o único. Santificado seja o teu nome, quer dizer, Senhor, que o teu nome, aquilo que é, ele seja único para sempre, o nome bendito eternamente. Não pode ser anexado nada, né? Não pode ser interpretado. É quem é. Então, irmãos, quando você vai indo assim, a literatura apocalíptica, o livro de Apocalipse, irmãos, ele é a pura interpretação, a maior aula de hermenêutica sobre o Antigo Testamento que tem, né? Porque 80% das citações de Apocalipse, tudo dos profetas do Antigo Testamento, tudo, né? Então, o Apocalipse é a maior aula para a gente entender todo o movimento profético. Irmãos, toda a palavra profética, seja de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias, todos os profetas, irmãos, eles vão ser explicados em Apocalipse. Eles vão ser explicados em Cristo, porque Apocalipse é Jesus. Apocalipse é uma pessoa, irmãos. Apocalipse não é um evento. Apocalipse é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Que precioso isso, irmãos. O Senhor não quer ser confundido. Por isso ele disse assim, João, escreve as coisas que devem acontecer, para que as pessoas não percam o seu olhar de mim, para que eles não percam o seu ouvido de mim, do Espírito que agora fica para falar a vocês, né, como testemunha fiel sobre Jesus, né, para que eles não deixem eu de fora, como deixaram, ao ponto tal que Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Irmãos, dois textos, duas palavras de agonia de Deus, vamos dizer, que revela a agonia de Deus. É quando o Espírito quer falar aos ouvidos espirituais dos filhos de Deus e eles não ouvem. Eles não ouvem. Porque amam mais igreja, amam mais denominação, amam mais Israel, amam mais judeus, amam mais qualquer coisa, amam mais a si mesmos. Eles não ouvem. Não ouvem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos chamados de Deus. Aos chamados de Deus. Né? Essa é a mensagem da agonia de Deus. Querendo que os seus filhos em toda a terra, 7 cartas, toda a terra, ouçam a Ele, para seguir a Ele. Uma vez que você atirou o Espírito Santo para a surdez da tua própria pessoa, você atira Jesus para fora. Por isso que Jesus, em Apocalipse 3:20, diz assim, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Né? Então, irmãos, judeus, cristãos, Islã, ou seja lá o que for, isso são impérios do mundo. Isso são impérios que estão definidos dentro do último dia, são definições dadas por Cristo, são partes, né? São vários impérios. Por exemplo, a política que prega, por exemplo, o comunismo, né? Ou a ditadura, ou a tirania, como acontece lá na Venezuela, como quase fomos tomados aqui no Brasil por esse petismo, por esse lulismo, por esse dilmismo. Né? Todas essas situações são impérios. E esses homens, essas pessoas, são chifres da besta. Tanto na parte política, não esqueça nunca que tem a primeira besta que age na política e na educação e na filosofia, né? E tanto é que as bases do comunismo, 5 bases principais, é destruir a família, né? É destruir a família do modo cristão, tem que ser destruído. Né? Tem que ser destruído a educação, então tem que invadir as escolas, destruir a educação, né? Tem que atingir a mídia, né? Atingir a mídia,
e tomar conta de toda a mídia, tem que destruir a política, né? Tem que destruir o sistema político de uma nação. Oh, irmãos, Deus abençoe. Né? Então, assim, todo esse movimento das bestas, da primeira besta, nessa área mais política, quanto da segunda besta, que trabalha no campo da espiritualidade, da fé, da crença, das religiões, das denominações, né? Então ela torce, ela leva a condições de conflitos intensos dentro. Jesus falou isso, esse é o Apocalipse de Jesus, ele está dizendo, meus filhos, vocês vão ver reinos subindo e descendo, existindo por 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, ou 1.290 dias, né? Então, ou 42 meses. Quer dizer, são expressões naturais, simbólicas, que afirmam para o entendimento dos que ouvem ali, João, sabem se tratar de reinos cortados pelo meio. Quer dizer, são reinos que não têm continuidade. Eles vão subir, vão aparecer, vão subir vários deles. Não tem que ficar marcando data no calendário, irmão. Isso é um absurdo. Quantas pessoas não entendem que 1000 é um período de tempo? Pedro falou isso. Pedro disse, olha, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso é um milênio. Quer dizer, milênio significa um período de tempo, um bloco de tempo que está definido como um tempo de ação toda em conflitos. Só que Jesus fala isso para que nossos olhos não se desesperem, não se turbe o vosso coração. Essa mensagem escatológica de João 14, né? Não se turbe o vosso coração frente a todo tipo de anomalia. Não entre nessas confusões e conflitos, não fica preocupado no sentido de que aquilo seja, vamos dizer assim, algo eterno. Aquilo não é. Aquilo são manifestações malignas dentro desse último dia. Aquilo começa, aquilo vai acabar. Né? Então, esse período, nesse tempo, os filhos de Deus estão sendo tratados por Deus, irmãos. Nós estamos sendo tratados por Deus. Lá em Apocalipse 1, e aí, deixa eu ver até que oração, irmãos, porque já vai indo, né? O tempo, assim. Eu só preciso concluir nesse momento alguma palavra de que quando ele diz assim, nós vamos reinar, então ele fala de um reino, né? O reino, reinarão com ele. Então, é extremamente lindo, irmãos, porque Jesus, lindo no sentido da contemplação da glória, né? Não é lindo no sentido da feição humana, a beleza da sua glória, né? Contemplar o Senhor na beleza da sua santidade, daquele que é, né? Aquele que é o Senhor amado, aquele que reina eternamente, né? E que nesse período de tempo, o reino dele, ele diz em Marcos 1, né? Marcos 1,15, ele fala, olha, o reino de Deus está aqui. Então a palavra próximo ali no grego significa estar na tua frente. Porque o rei chegou. O rei do reino chegou. Né? Então ele diz, agora eu vou dar as chaves do reino para vocês. Então vocês vão reinar com Cristo. Só que esse reinar com Cristo, irmãos, olha, é lindíssimo da glória de Deus, é muito bela nisso aí, né? Quer dizer, o reinar com Cristo significa uma comunhão que o Espírito macaria nós. Macaria. Quer dizer, Apocalipse 1 fala assim, ó, bem-aventurados, abençoados. Essa palavra, irmãos, é uma chave, porque, primeiro, ela aparece lá em Mateus 5, em todos os versículos que a gente conhece por bem-aventuranças. É a palavra Macários. Meus amados, Macários significa você ser o vaso na mão do oleiro. Quando Deus chamou o profeta e falou assim, vai na casa do oleiro, observa aquele dia inteiro, eu quero que você veja, eu quero que você sinta aquilo ali. Aí o profeta foi lá. Aí depois de um dia inteiro lá, aí Deus perguntou para ele, você aprendeu alguma coisa?
Você viu alguma coisa? E ele falou, sim, Senhor, eu vi isso que era feito. E que o barro ficava nas mãos do oleiro, e que ele dava a forma, e que ele consertava, e que ele fazia. Isso aí é a palavra Macarios, Macar. Irmãos amados, povo santo de Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos permita estar em suas mãos cada dia, irmãos, no meio de toda essa condição do último dia. Irmãos, está chegando o fim desse dia, irmãos. Jesus disse assim, olha, lá em Coríntios ele fala assim, a madrugada já está acabando. Olha, já está vindo o sol ali na frente, que é Cristo, daqui a pouco. Então, está quase chegando o fim do milênio. Está quase chegando, irmãos. Quase chegando. Né? Então, assim, macarie-se, se permita macariar. Bem-aventurado é ser macariado. Senão não vai conseguir ver Apocalipse. Senão não vai conseguir ver, não vai ter a revelação da palavra. A palavra não muda, é a palavra. Essa palavra, Macar, traz você a pensar que Deus está atingindo o caráter nosso, irmãos. Deus está mexendo com o meu caráter, o teu caráter, porque Ele quer que nós sejamos confundidos, vamos chamar essa palavra para não dizer que Ele quer que nós sejamos Cristos. Nós sejamos Cristos, porque, amados, nós somos corpo de Cristo, então nós somos Cristos. Não somos nós ou Jesus, não é isso. Mas é ser corpo de Cristo, é ser um Cristo, amados e santos de Deus. Né? O Senhor afirma ali, amém. O Senhor fala assim, olha, nós somos o corpo do Senhor. Então, esse corpo, né, ele vai ser macariado. Esse macar é a palavra hebraica barak. É a palavra hebraica barak, irmão. Sabe qual é a palavra barak? É bênção. Então, ser abençoado, por exemplo, Gênesis 12. Gênesis 12, amados irmãos, o Senhor chegou assim e foi lá na cidade de Ur. Irmãos, ele foi lá na cidade de Ur, dos caldeus, aquele lugar estranhíssimo, aquela coisa maluca. Ele foi lá e chamou Abraão e o resgatou dali, de uma situação bizarra da morte, salvou, ele chamou ele de Abraão agora, né? Era Abraão, Abraão. Aí ele falou assim, ali, naquela conversa, né, a gente tem 5 vezes, naqueles 3 primeiros versículos, isso é uma estatística exegética, né? Parece engraçado falar isso daí, mas não é pelo lado acadêmico, é pelo lado da ênfase, a ênfase do eterno, do coração de Deus. Deus mostrou com todo o seu coração, ele usou para Abraão várias vezes a palavra barak. Cada vez que Abraão ouvia aquela palavra, 5 vezes, né? Ele estava ciente de que Deus estava indo na direção do seu caráter profundo. Irmãos, do seu ser profundo, do seu coração profundo, né? Da sua pessoa profunda. Não ia sobrar nada mais. Por isso que ele mudou o nome. Mudar o nome significa que você não é mais aquele. Né? Mas mudar o nome, muita gente muda o nome e continua aquele. Né? Mas não é nesse sentido, é no sentido profundo da mão de Deus. Não sobra nada, não tem para ninguém, não tem nem para nós mesmos. Né? O Senhor está afirmando com a palavra Macarios e com a palavra Barak, né, que nós não somos bons para isso. Não temos nada. E que Ele vai mexer conosco em profundidades tais que só Ele sabe fazer. E Ele vai fazer, não é para acusar a gente, irmãos. Não. É para nos fazer parecidos com Cristo. Um corpo de Cristo que anda como um corpo forte, vigoroso, nesse último dia. Do jeito que Cristo pensava, nós vamos pensar. Do jeito que Cristo sentia, nós vamos sentir. Do jeito que Cristo falava, nós vamos falar. Do jeito que Cristo olhava, nós vamos olhar. Né? Nós vamos viver, quer dizer, naquela firme coração em Deus. Nós vamos ser assim. Quer dizer, mas isso é um processo dia a dia, irmãos. Lembra de João que queria matar tudo que é samaritano, irmãos? Ele fez uma oração bizarra.
Ele chegou para Jesus e falou assim: Senhor, esse povo de Samaria aí não tem jeito não. Eles não querem te ouvir. Então é o seguinte, ó, vou orar aqui, vou falar para o Senhor o seguinte: manda vir fogo do céu já e acaba com tudo. Irmão, Jesus nem respondeu nada, irmãos. Nem respondeu, foi embora. Vamos embora, gente, vamos embora. Não tem nem que falar sobre isso. Vamos embora. Né? Enfim, Pedro foi lá e pegou uma espada, quase corta a cabeça do Malco. Se Malco não fosse rápido o suficiente, cortava o pescoço, ele cortou a orelha. Né? Então, irmãos, Paulo e lá o Mateus roubava todo mundo, Zaqueu roubava todo mundo. Era um funcionário público, né? São coisas, né? Coisas assim, estranhíssimas que aquelas pessoas vão demonstrando. Né? A gente vê várias dessas coisas assim. Macariar, Baraque, Abraão, Baraque. Quer dizer, você será moldado nas mãos do Senhor, e então você vai ouvir o Espírito pela palavra, você vai poder entender a palavra, Cristo será o centro, né? E assim a gente vai seguir nesse último dia dessa forma, né, irmãos? O reino de Deus é esse em que o povo macariado pelo Senhor, cada dia, vai expressando a glória de Deus na sua vida e então reinando com Cristo aqui, né? Tem vários textos, depois nós vamos ver, se Deus permitir, domingo, né? Mas também não é só esse reinar aqui não, irmãos. Por isso que um dia a gente leu Apocalipse 20 ali, nós estamos lendo também agora, porque lá vai falar do povo santo. O que acontece com a gente quando a gente vai para o céu, né, irmãos? O que acontece com a gente? Antes desse período todo acabar, vamos por esse milênio passar, o que acontece conosco? Lá em Apocalipse 20 diz assim: nós vamos reinar com Cristo também no céu. Reinamos com Cristo aqui na terra, reinamos com Cristo no céu, amados. Então a gente não fica deitado num lugar dormindo. A gente não fica num lugar pulando, caçando borboletas, ou meio zumbis lá em algum lugar. Não, a gente fica reinando com Cristo. Eu não sei como é isso, eu só sei que é isso, está revelado ali. Mas é maravilhoso, por isso o Senhor vai macariar a gente sempre, vai nos preparar sempre, né? Irmãos, eu acho que agora nós podemos orar. Eu acabei entrando nesses temas, esses dias, pela graça de Deus. Espero muito a gente poder estar domingo juntos, né? E qualquer coisa vamos nos falando, dia após dia, assim a gente vai indo no Senhor. O restante, né, irmãos? O restante. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. De mais nada. Não tem testemunho de mais nada e nem é relevante. O testemunho é de Jesus. Os mandamentos são de Deus. E é isso que é um povo macariado que vai nessa mesma toada de Deus, em Cristo, em nós, por meio dele, para ele. Né? Irmãos, vamos orar, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Vamos orar. Muito grato pelas suas vidas, todos os irmãos estiveram juntos. Vamos orar. Precioso Deus, querido, nós estamos juntos aqui e também com os irmãos em todos os lugares. Muito grato, Deus, pela vida de cada um dos irmãos, do teu povo santo, Senhor, da nova Jerusalém que tu tens feito a gente ser, da noiva do Senhor, do povo santuário, do povo que caminha nesse último dia sobre a terra, guardando os mandamentos do Senhor e o testemunho de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor. Deus, não tem divisão no teu povo nenhuma, Pai. Nós pedimos que o teu povo possa, sim, ouvir o Espírito do Senhor. Possa, sim, abrir a porta e permitir que Cristo entre, para que ele possa ser ali dentro do coração o Rei do Reino, porque o reino é dentro de cada um de nós. Abençoa, Senhor, guarda a vida de todos nós. Te agradecemos, Senhor, por essa santíssima comunhão em Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, queridos, né, fiquem firmes, guarde o Senhor a vida e o coração de vocês todos, sejam iluminados os olhos do nosso entendimento cada momento, como diz Efésios 1. Qualquer coisa,
Vamos continuando, irmãos. Em nome de Jesus. Deus guarde vocês, queridos. Deus abençoe. Em nome do Senhor. Vai dar certo. Bom, amados de todos os lugares também, eu já desliguei aqui no Face e também agora me dirijo a vocês, irmãos da Irlanda, amados, Deus guarde a sua família que estão aí, de vez em quando vocês estão podendo estar conosco, né? Deus abençoe vocês aí, são terras distantes, no sentido do Brasil, né? Nós também somos terras distantes no sentido da Irlanda, os irmãos dos Estados Unidos, do Brasil, de todos os lugares, de fato, não somos distantes de Cristo. Estamos nessa comunhão que diz a palavra, não tem nada que possa nos separar. Então, Deus guarde vocês, ampare a vida de cada um, cada família, cada componente da sua família, sejamos nós bênçãos, né? Nesse sentido da palavra, até o dia de Cristo, né? Deus abençoe, muito grato por terem tido essa paciência, esse amor de estarmos juntos também nessa manhã. E vocês do futuro que estarão acessando, Deus também abençoe vocês e nessa santa comunhão que não há mais separação nem de nada, de tempo, de nada. Por isso que o futuro, ao acessar, estamos na mesma bênção do Senhor. Deus abençoe, queridos.